Olá, gente! Como estão todos? Espero que estejam muito bem. Este é o nosso curso EA772, Circuitos Lógicos, e a aula de hoje é a aula sobre flip-flops. Gente, vocês se lembram que na aula passada nós começamos a introduzir essa questão do uso da memória, né? A gente falou que a gente iria criar alguns elementos de memória e, de fato, nós começamos, né, a falar que quando a gente faz o que? Uma realimentação, né, no nosso circuito, de alguma forma a gente cria uma memória, tá certo? Então, baseado nessa ideia que a gente explorou ali no caso da nossa aula passada, nós começamos a mostrar como a gente fazendo um arranjo especial, onde a gente fazia uma realimentação esquisita ali entre alguns tipos de portas lógicas, a gente acabava resultando na criação de um pequeno circuitinho, de uma pequena unidade de memória, que, se vocês se recordam bem, nós chamamos de latch. Aí nós começamos a falar um pouquinho mais sobre os diferentes tipos de latch. Nós vimos que temos vários tipos de latch. Temos o latch SR, né, o set reset, que é o mais elementar de todos eles. Depois nós falamos que podem existir outros latches, né? A gente viu o exemplo do latch D, né? E falamos, enfim, que poderia ter um latch com enable. Enfim, tínhamos vários diferentes tipos de latch que a gente conseguia criar, tá certo? E aí eu falei para vocês uma coisinha, não, mas reparem, né? Essa questão do latch, ele é só o início da conversa, né? Na verdade, nós vamos ver as coisas mais interessantes mesmo quando a gente for falar dos flip-flops, tá certo? Então, é aí que a coisa começa a ficar interessante e a gente começa a criar os elementos fundamentais para poder construir máquinas poderosas, como, por exemplo, um computador, tá certo? E na aula de hoje a gente vai justamente falar sobre os flip-flops, tá? Então, assim, é muito importante que vocês entendam a diferença que existe entre um latch, que foi aqueles circuitinhos que vocês viram na aula passada, e um flip-flop, que é o tema da nossa aula de hoje, tá certo? Primeiro, é importante a gente entender a motivação que existe por trás dos flip-flops, tá certo? Se vocês se lembram, né, do latch, nós falamos o seguinte, né, que aquele enable que está na entrada do latch, ele é sensível a nível. Ou seja, enquanto o enable estiver ligado, qualquer modificação na entrada acaba refletindo numa modificação na saída, tá certo? Seja no caso de um latch SR, seja no caso de um latch D, qualquer tipo de latch nós vamos ver sempre isso, tá? Isso cria uma limitação. É óbvio que os latches têm o seu uso, né? A gente pode estar pensando em usar os latches em diferentes lugares, mas tem um probleminha que está ligado com os LEDs, né? E esse problema é o que está ilustrado aqui nessa figurinha aqui para vocês, tá certo? O que é? Se a entrada muda enquanto o enable está alto, a saída muda também. E isso cria, em algumas situações, problemas, né? Se vocês olharem aquela primeira zona cinza que está ali mais do lado esquerdo, vocês vão ver que esse seria o uso correto, né? Esse aqui é um exemplo de um latch D, mas isso aqui poderia valer da mesma forma para um latch SR ou para qualquer tipo de latch, tá certo? Repare o que acontece. Eu coloco primeiro o D num valor alto, tá certo? E aí eu subo o enable, tá certo? Olha que interessante, a hora que eu subo o enable, o valor de D passa ali para quê? Então o que estava 0,
passa a guardar o valor 1, tá certo? E aí, veja, esse é o uso que é o uso correto entendido para um latch, tá? Eu devo manter o valor de D alto, tá certo? Até que o sinal de enable baixe. Então, se vocês observarem lá, olha, primeiro eu desço o sinal de enable, e olha que interessante, aí eu posso mexer, né, na entrada D, que ela não vai afetar o que está guardado lá no estado do flip-flop, ele vai continuar alto, tá certo? E aí é que a gente percebe o problema, né, nesse segundo espaço cinza que está aqui na figura, né? Nesse caso, olha o que eu fiz. Eu subi o enable, né? Eu já tinha o valor de D num valor ali que era um valor alto, tá certo? E eu subi o enable. E olha o que acontece. Agora, enquanto o enable estiver alto, qualquer modificação que eu faça no D, você vai ver que ela vai se refletir também lá na saída aqui, tá certo? E nós vamos perceber que isso é uma coisa altamente indesejável. Por que é uma coisa indesejável? Porque no tipo de máquina que a gente quer construir, ou seja, lá nos nossos computadores, o nosso objetivo é fazer com que essa máquina ela execute pequenas ações a cada instante de tempo, né? Então, é o que nós chamamos de uma máquina sequencial, tá certo? É mais ou menos como se a gente tivesse, né? Vamos imaginar uma máquina que tem um botão e a gente gostaria que cada vez que a gente clica ali no botão, alguma coisa acontecesse na nossa máquina. E mais, a gente gostaria que enquanto eu não estou clicando no botão, nada acontecesse, tá certo? Esse que é o nosso desejo de uma máquina que seria adequada para nós. Mas o que acontece com esse esquema aqui, né? Nesse esquema a gente não tem um botão, a gente tem uma chavezinha, liga, desliga, né? Então, se vocês reparam, quando eu ligo, a hora que eu ligo a entrada, eu mudo a entrada, eu altero o valor do conteúdo da minha memória que está guardada lá no latch. E eu não queria que isso acontecesse. Eu queria que, de alguma forma, as mudanças no estado desse dispositivo de memória só acontecesse naquele momento específico aonde eu faço alguma coisa. No caso, eu aperto um push button, tá certo? Como que eu faço isso? Né? Qual que é o segredo? Nós vamos ver que esse é o segredo dos flip-flops. É exatamente isso que a gente faz com uns flip-flops, tá certo? Então, vejam só, né? Nós vamos dizer que o latch ele é uma máquina, né, uma memória assíncrona. Por que assíncrona? O que significa assíncrona? Né? Esse prefixo a é ele diz não, né? Então, anormal é alguém que não é normal, tá certo? Assíncrona, tá certo? Significa algo que não está ligado a uma regularidade temporal, que é o que a gente chama de sincronia. Tá? Talvez a melhor ideia que a gente tem para isso é algo que vem lá da música, né? Não sei quantos de vocês que já tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho de música, mas em música você tem o compasso, né? Então ele tum, tum, tum. As coisas têm que acontecer com uma certa periodicidade, tá certo? Então isso é sincronia, né? Vamos imaginar que as mudanças que eu quero fazer no meu circuito, elas aconteçam só nesses momentos onde eu estou, né, batendo aqui o meu período aqui, tá certo? E o latch não funciona desse jeito,
né? O LED, como eu falei, ele não tem um push button ali para você ficar batendo e ficar dizendo é só aqui, é só aqui, é só aqui que eu quero que tenha mudança. No LED não, o LED funciona como uma chave, liga, desliga, tá certo? E se você liga uma, desliga a outra, coisas estranhas podem acontecer, tá certo? Aliás, da experiência que eu tenho de ministrar lá o laboratório de circuitos lógicos, o EA773, frequentemente a gente vê, né, o circuito não está funcionando, aí você vai ver o que está acontecendo, porque o sujeito colocou um latch onde devia colocar um flip-flop, tá certo? Então, assim, o latch é assíncrono, ou seja, as saídas podem alterar de estado a qualquer momento que a entrada mude quando o nível está alto, o enable está alto, tá certo? Eu posso ou não ter o enable, né? Naquele latch SR, que é mais simplinho, a gente nem tem enable, as coisas mudam direto já na coisa, tá certo? O enable já é uma sofisticação. Mas, de qualquer forma, o latch ele é assíncrono, tenha ou não tenha enable, ele vai funcionar de maneira assíncrona. Significa o quê? No instante que tiver uma mudança, isso acaba se refletindo numa mudança do estado da minha memória, tá certo? E como eu falei, existem alguns casos que a gente pode querer isso, mas na maioria dos casos interessantes, na maioria dos casos que a gente vai querer usar para construir circuitos computacionais, que é o que nós estamos querendo construir, afinal de contas, esses latches não vão ser legais. A gente vai precisar de algo a mais. E aí é que entram os dispositivos que a gente chama de flip-flops, tá certo? O flip-flop, ao contrário do latch, ele é síncrono, né? Ou seja, as saídas elas podem alterar de estado somente num único momento específico do que eu chamo de ciclo de clock. Eu já vou falar sobre clock no próximo slide, tá certo? Então nós dizemos que o flip-flop ele é sensível a uma das bordas do meu clock, tá? Pode ser a borda de subida ou pode ser a borda de descida. E olha que interessante, gente, ao contrário do latch, né, só acontecem coisas com flip-flops no momento da transição. Ou na transição de 0 para 1, ou na transição de 1 para 0. Eu não posso ter coisas acontecendo no meio do caminho. Tá certo? Então essa que vai ser a grande diferença que vai existir entre os latches e os flip-flops. Tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão ver, vai ficar inteligível isso daí. Nesse momento pode ser que fique ainda um pouco confuso, mas a gente tem que colocar na cabeça essas diferenças. O latch é assíncrono, o flip-flop é síncrono. No latch as mudanças podem acontecer a qualquer momento. No flip-flop as mudanças só acontecem num único momento, que é o momento em que o clock sobe. Tá certo? E é isso que nós vamos tentar entender como que a gente constrói esses flip-flops. Tá certo? Que a gente já aprendeu a construir os nossos latches lá. E os flip-flops? Como é que a gente constrói flip-flops? É isso que nós vamos aprender aqui hoje. Tá certo? Legal. Mas vamos falar um pouquinho antes de clock. Tá? Por quê? Porque o clock é aquilo que eu falei para vocês, né? É como se fosse o metrônomo da música, né? Tec, 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 ou a batida, se vocês quiserem. É uma coisa que me garante que as coisas só acontecem naquele instante que eu que eu dou a pancada, que eu dou a batida, e só naquele instante é que acontecem coisas. Fora desse instante, nada acontece no nosso flip-flop. Tá certo? Por quê? Porque isso vai criar algumas facilidades gigantescas depois para a gente poder construir circuitos muito interessantes, que nós já vamos começar a ver a partir da próxima aula. Tá certo? Bom, o que é esse clock? Né? O clock é uma das entradas do nosso flip-flop, mas não é uma entrada qualquer. Tá certo? É uma entrada especial. E a gente tem que entender isso. Né? É óbvio que a gente pode colocar qualquer coisa na entrada de clock, tá certo?
eu posso ligar a entrada de clock numa bateria com um interruptor e montar um circuitinho ali que eu ligo e desligo e coloco o zero, coloco o VCC naquela entrada do meu flip-flop. É possível, eu posso construir isso. E o flip-flop vai ter um comportamento com relação a isso. Mas nós vamos entender que o clock somente vai ser interessante para a gente quando ele tiver essa periodicidade, essa regularidade, tá certo? Então o nosso clock, na grande maioria das vezes, como eu falei, ele pode ser, né, uma mudança assíncrona, se a gente quiser, tá certo? Mas para as coisas fazerem sentido, né, para esses circuitos serem úteis para a gente, o clock ele precisa ter essa regularidade, certo? E aí tem diferentes tipos de formas de onda que a gente pode usar como clock, tá certo? Eu posso, por exemplo, usar pulsos, tá certo? Que é o primeiro exemplo ali, né? Pulsos periódicos, tá certo? Ou seja, são pulsos que se repetem com uma periodicidade igual a cada vez, tá certo? Mas observa que no caso do pulso, olha, a largura do pulso pode ser menor do que, ou seja, a largura do tempo que ele fica no nível alto pode ser menor do que o tempo que ele fica no nível baixo. O fato é que ele se repete, tá certo? E é o fato também que ele faz uma transição abrupta, né? Ou como a gente já falou, ela não é realmente abrupta, né? Mas ela precisa ser pelo menos aproximadamente abrupta, tá certo? A gente vai entender um pouquinho por que acontece isso. E nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma regularidade. Então vamos ter um período para o nosso pulso, tá certo? Então nós temos a borda de subida, que é quando ele sai do nível 0 e vai para o nível 1. Isso tem que acontecer muito rapidamente. E depois, em algum instante, ele volta lá para o 0 também muito rapidamente, tá certo? Essa transição de 0 para 1 é o que nós chamamos da borda de subida, e a transição do 1 para o 0 é o que nós chamamos de borda de descida, tá certo? Então, nessa transição positiva, na borda de subida, o pulso do clock vai de 0 para 1, e a transição negativa, na borda de descida, o pulso do clock vai de 1 para 0, tá certo? Nesse exemplo B que a gente tem aqui, a gente tem um exemplo de uma onda quadrada. Tá? A onda quadrada, ela é muitas vezes usada porque você tem o mesmo tempo, né, do tempo que ele fica no estado alto ou no tempo do estado baixo, tá certo? E para que serve esse tal de clock? Né? Ele vai fazer, né, aquele efeito de que as coisas só vão acontecer em instantes muito bem particulares do meu tempo. Normalmente, ou em todas as bordas de subida, ou em todas as bordas de descida, ou eventualmente na borda de subida e na borda de descida podem acontecer coisas diferentes também. Tá certo? Aí depois nós vamos ver como que os diferentes circuitos fazem uso disso. Mas qual que é a importância para a gente do clock? É porque o clock é a nossa referência. Ou seja, todos os meus sinais digitais vão ser colocados em referência a esse clock. E é por isso que nós chamamos esse efeito de sincronia. Por quê? Porque as coisas vão acontecer sempre, né? Sim significa ao mesmo, né? E cronos, ao mesmo tempo que esse clock ele está batendo. Tá certo? Então, eu coloquei essa figurinha abaixo aqui para vocês entenderem bem o que está acontecendo. Tá? Se eu tenho um clock e esse clock vai ser usado como entrada dos clocks dos flip-flops, eu sei o quê? Que as mudanças nos estados desses flip-flops vão acontecer só naqueles instantes que estão marcados pelas setinhas. Tá certo? E todo aquele intervalo de tempo entre uma setinha e outra
os flip-flops vão se manter constantes, tá certo? Eles não vão se modificar, tá? Não significa que eles se modificam a cada flechinha dessa. Significa que esse é o instante em que ele pode se modificar. Ele pode manter o valor também, tá certo? E nós vamos ver que tudo aquilo que nós chamamos de computação só consegue acontecer por causa desse efeito do clock e por causa dessa regularidade em que o clock ele é chamado. Tá certo, gente? Deu para entender mais ou menos essa questão do clock, né? Como é que funciona, o que é um clock, por que a gente chama isso de sincronia, tá certo? Porque ele é a nossa base de tempo, né? As coisas vão acontecer nos instantes de tempo que o clock delimitar, ou na borda de subida, ou na borda de descida, né? Ao contrário do que acontecia lá nos LETs, onde tudo era gerenciado pelo nível. Estava no nível alto, a qualquer instante que acontecesse alguma coisa acontecia lá embaixo também, tá certo? Vocês vão perceber que trabalhar com clock torna o nosso circuito mais simples, mais fácil e também mais inteligível, tá certo? Mas vocês vão perceber isso aí à medida que a gente for avançando aqui com a nossa teoria, tá certo? Legal. Bom, então, como já deu para ficar claro, né, os flip-flops eles vão ser o quê? Vão ser elementos de memória, basicamente iguaizinhos aos LETs. A única coisa é que as mudanças, ao invés de acontecerem a qualquer instante, elas só acontecem no instante ou da subida ou da descida do clock. Tá certo? Normalmente, na nossa notação, quando nós usamos um flip-flop, nós temos uma das entradas, né, que seria o enable do LET, tá certo? Que ela tem esse chanfro, esse triângulozinho aí na ponta, tá certo? Esse chanfro é para indicar que essa entrada é um clock. Significa que ali, o que eu devo inserir ali normalmente é uma onda quadrada ou um trem de pulso. Na grande maioria das vezes vai ser uma onda quadrada, tá certo? Em alguns poucos casos pode ser que a gente use um trem de pulso, mas aqui a gente vai querer que seja uma onda quadrada, tá certo? Então eu posso ter várias entradas, dependendo do tipo de flip-flop que eu tenho, né? E eu tenho uma entrada que é especial, que é a entrada do clock, tá certo? É como eu falei, a gente pode conectar qualquer coisa ali? Pode, mas não significa que a gente deve, tá certo? Normalmente, o correto é a gente usar uma base de tempo que vai ser o elemento demarcador da sincronia no nosso circuito, tá certo? Então, vocês podem ver ali que no caso da esquerda, né, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um caso onde o flip-flop ele muda com a borda de subida e no da direita eu vou ter um flip-flop que muda com a borda de descida. Tá certo? Estou vendo que comeu um pedaço do texto ali, não tinha percebido. Depois eu vou tentar arrumar isso nos slides para disponibilizar para vocês. Tá certo? E como é que a gente indica se o flip-flop muda na borda de subida ou na borda de descida? Vocês repararam que no caso da direita ali tem uma bolinha bem em frente ao chanfro? O chanfro sempre serve para indicar clock, tá certo? Mas tem uma bolinha ali. Aquela bolinha é para indicar que esse flip-flop funciona na borda de descida, tá certo? Vocês sabem que a bolinha é a negação, né? Então, assim, basicamente a negação da subida é a descida, tá certo? Então, quando a gente coloca essa bolinha na entrada do clock, significa que esse clock ele é sensível à borda de descida, tá certo? Então, podemos ter essas duas modalidades de flip-flops. Os flip-flops que funcionam com a subida do clock, com a borda de subida, e os flip-flops que funcionam com a descida do clock ou na borda de descida. Tá certo? Legal. E o que é um flip-flop, gente? Aqui, essa figurinha aqui é a chave para vocês entenderem como que os flip-flops funcionam. Tá certo? Porque vocês vão perceber
que todos os flip-flops, na verdade, eles são feitos a partir de latches. Eles são construídos a partir de latches. Certo? O que a gente vai fazer? Nós temos um latch. Esse latch pode ser de qualquer tipo, tá? Pode ser um latch SR, pode ser um latch D, ou até mesmo um latch JK, que a gente não chegou a ver, mas nós vamos falar um pouquinho dele aqui na aula de hoje. Todos esses latches são assíncronos, tá certo? As coisas funcionam a qualquer instante. E aí nós vamos incluir aqui um circuitinho. Gente, esse circuitinho é o que há. É uma sacada genial, mas eu vou explicar para vocês. Tá? É um circuitinho chamado circuito detetor de borda. Tá certo? Por quê? Porque a gente não falou que a gente queria que todas as mudanças acontecessem somente na subida ou na descida do clock? Então, o que a gente precisa é de um detector de borda. Ou seja, nós temos que ter alguma maneira de detectar quando que o clock sobe, tá certo? Se for borda de subida, ou desce, se for borda de descida, para poder fazer com que o latch opere, tá certo? Então, o truque para a gente criar um flip-flop é criar esse circuitinho detector de borda, tá certo? E, gente, eu vou contar uma história para vocês, tá? Quando eu fiz circuitos lógicos, lá nos idos de 1985, eu não conseguia entender como é que esse detector de borda funcionava. Eu falei, mas como que... Qual que é a mágica para detectar? Será que tem uma eletrônica especial que é colocada ali para detectar essa borda? Será que... Quer dizer, qual que é a mágica que ele faz para detectar a borda? Porque é justamente a hora que está subindo ou que está descendo. Como é que ele descobre isso? Né? Isso não entrava na minha cabeça, eu não conseguia entender como que funcionava esse detector de borda. Mas vocês vão ver que o detector de borda é um circuitinho muito do simplesinho. E depois que a gente entende como ele funciona, a gente fala, nossa, é sensacional. Certo? É sensacional. Tá? E nós vamos ver também que existe uma limitação para o que a gente entende como sendo uma borda. Tá certo? Nós vamos ver que essa borda, ela existe, na maioria das vezes ela funciona, mas ela não é 100% perfeita. Nós vamos entender por quê. Tá certo? Vamos tentar entender como é que funciona esse detector de borda. Tá certo? Eu posso querer detectar tanto uma borda de subida quanto uma borda de descida. Tá certo? Então temos dois circuitinhos que são parecidos. Eles são complementares um do outro, tá certo? Mas é mais importante a gente entender como eles funcionam. E, gente, esse circuitinho é o que há. Eu falei para vocês, olhem para ele, porque esse circuitinho, ele é de uma inteligência e ele é tão bem bolado que vale a pena a gente gastar um tempinho olhando para ele e pensando como que esse circuito funciona. Porque se a gente parar para olhar, ele parece totalmente contraditório. Tá certo? Vamos tentar olhar para ele, tenta entender por que eu estou dizendo que ele parece contraditório. Né? Ele parece contraditório pelo seguinte, a gente tem uma porta AND e nós estamos com duas entradas nessa porta AND. Numa delas a gente pega o próprio sinal de clock e na outra dela a gente pega o sinal de clock negado. Certo? Bom, isso é que eu não consegui entender. Como que esse troço funciona, gente? Porque, veja, se a entrada é 0, a negação dela vai ser 1. Ela mesma é 0. E AND de 1 com 0 dá o quê? Dá 0. E se ela for 1? Se ela for 1, a negação é 0, a outra é 1. 1 e 0 dá o quê? Dá 0. Caramba, como é que funciona esse negócio, então? Como é que esse detetor de borda detecta a borda? E não dá para entender mesmo, se a gente pensar somente no circuito
sem levar em questão o aspecto temporal. Tá certo? Por quê? Porque nós precisamos lembrar que existe uma coisa importantíssima nas portas lógicas que muitas vezes a gente se esquece, que são os atrasos de propagação. E esse circuito aqui é um exemplo de um circuito que só funciona porque existe atraso de propagação. Se não existisse atraso de propagação, ele não funcionaria. Ou seja, se o sinal na saída da negação ele acontece ao mesmo tempo que ele entra na porta, não funciona. A saída na direita seria sempre zero, não teria nada. Tá certo? Mas olha o que acontece quando a gente introduz um atraso de propagação nesse circuito. Né? Aquela figurinha ali de baixo nos ajuda a entender. E a gente olhando para ela, putz, é uma sacada genial. Né? Olha o que acontece. Ó. Lá na figurinha de cima, eu tenho um pulso de clock, que é a entrada CLK. Tá certo? Embaixo, eu tenho o que é a saída daquele inversor que está colocado na frente da entrada CLK. E olha que interessante, né? Esse circuitinho aqui, tá certo? Ele faz o quê? Eu tenho aquele atraso que acontece ali por conta daquela porta NOT. Então o que acontece? Olha, a onda CLK barrada, ela não é exatamente alinhada com a entrada do clock, ela é mexida um pouquinho para a direita. A negação, né? Repara que ela é o valor negado, tá certo? Mas esse tantinho de nada é o suficiente para funcionar como detector de borda. Porque aí, durante um infinitésimo de tempo ali, que é o tempo da propagação da porta, tá certo? Eu vou ter o quê? Eu vou ter um tequinho, olha, eu vou ter um pulsinho ali embaixo. Vocês estão vendo? Esse pulsinho é o meu detetor de borda. É ali que ele está detectando que ocorreu uma transição. Vocês estão entendendo como é legal esse negócio aqui? É muito legal isso aqui, gente. A hora que a gente para pensar em como que esse troço aqui funciona, é uma sacada genial. Só funciona por causa do tempo de propagação. Se não tivesse tempo de propagação, não funcionaria. Tá certo? E olha que interessante. Vamos lá. No circuitinho da direita é o contrário dele, tá certo? Ele vai atrasar, tá certo? Mas ele vai a composição ali das duas entradas vai ser um pouquinho diferente, então eu vou capturar ali a borda de descida, certo? É meramente um detalhe, certo? Então eu posso, com esses dois circuitinhos, tanto capturar uma borda de subida ou uma borda de descida. Aí vocês vão me perguntar, mas por que se eu colocar a saída desse circuitinho no meu enable, aquele meu let vai funcionar como flip-flop? Porque é isso que eu estou afirmando para vocês. Quando a gente coloca um detetor de borda na frente de um let, ele funciona como flip-flop. Tá certo? Olha que legal. O que acontece? Vamos supor que não tivesse esse circuito. Tá certo? Vamos supor que aquele clock entrasse diretamente no enable do meu LED. O que iria acontecer? Durante todo aquele tempo que o meu clock está alto, qualquer mudança que acontecesse na minha entrada se refletiria na saída. Tá certo? Porque ele é um LED, afinal de contas. Ele é sensível a nível. Enquanto o nível está alto, ele executa a mudança. Mas olha que bacana, gente. A hora que a gente põe esse pulsozinho aí, o que vai acontecer? É só no instante da subida do clock que ele captura o valor da entrada
e executa uma ação para armazenar aquele valor no flip-flop. Tá certo? Mas aí vocês percebem que, professor, mas aí agora eu fiquei decepcionado, porque na verdade o meu LET continua sendo um LET. Vocês podem dizer para mim assim, o que acontece se a minha entrada variar durante aquele coisinho ali que está mudando o clock? Tá certo? Se a entrada mudar durante aquele tempinho que eu estou colocando o clock, ele vai agir como um LET e ele vai alterar a saída. Mas então, professor, como que pode? Então não é, ele continua sendo um LET. Nós vamos ver que todo flip-flop ele possui dois parâmetrozinhos que nós vamos falar lá no finalzinho da aula, que é o tempo de setup e o tempo de hold. O tempo de setup é o tempo antes desse pulso do clock acontecer, que a minha entrada tem que estar já com o valor estável, e estável significa que ela não deve se modificar, tá certo? E o tempo de hold é o tempo que ele tem que permanecer alto depois que o pulso do clock subiu, para garantir que o flip-flop funcione. Se eu não atendo o tempo de setup e o tempo de hold, coisas imprevisíveis podem acontecer. Tá certo? Então o flip-flop ele vem com essa garantia. Né? Como ele define o tempo de setup e o tempo de hold, ele está dizendo para a gente o seguinte, olha, você tem que ter o seu sinal estável. Isso significa o seguinte, gente, isso é uma regra de ouro que eu ainda vou voltar a tocar com vocês. Eu nunca, vou repetir de novo, eu nunca posso variar a entrada do meu flip-flop ao mesmo tempo que o clock está ou subindo ou descendo, né, dependendo dele ser síncrono na borda de subida ou na borda de descida. Vamos imaginar que ele funciona com a borda de subida, tá certo? Então observe, gente, porque olha, gente, é incrível, né? Mas quando vocês chegam lá depois no laboratório, no 773, vocês esquecem disso. É como se a gente não tivesse falado nada. Tá? Eu espero que quando vocês apareçam para vir fazer o 773 comigo depois, se vocês tiverem sorte, ou azar, não sei, né? Eu espero que vocês se lembrem dessa regra de ouro que eu estou comentando aqui para vocês. A entrada de um flip-flop nunca pode variar junto com a borda ativa do clock. Tá certo? Não pode. Por quê? Porque a gente precisa respeitar o tempo de setup e o tempo de hold. Tá certo? E nós vamos ver que esses dois tempos, o tempo de setup e o tempo de hold, é basicamente esse tempozinho aí, desse pulsinho. É o tempo de propagação das portas. Tá certo? Se a gente respeitar isso, o que vai acontecer? O nosso LET passa a funcionar como um flip-flop. Simples assim. Tá certo? Mas se eu não respeitar, ele se transforma de novo num LET. Tá certo? Então a gente tem que tomar um certo cuidado para entender como é que essas coisas funcionam. Por isso que esse circuitinho é muito importante. Por isso que a gente precisa olhar para esse pulsinho e saber que, na verdade, não é que nem a gente fez naquela outra figurinha que era uma flechinha, que acontece instantaneamente. Na natureza, nada acontece instantaneamente. Tudo tem um tempo, tá certo? Esse tempo é o tempo daquele pulsinho ali. E a gente tem que garantir que antes do pulsinho acontecer, ele vai ter que ter um tempinho que a coisa tem que estar estável,
e depois que ele aconteceu, ele também tem que ter um outro tempinho que ele continue estável, para que esse circuito com esse detetor de borda funcione de fato como um flip-flop. Tá certo? Alguns de vocês podem falar, professor, mas isso é gambiarra. Não, não é gambiarra, é uma definição. É uma definição técnica e a gente está definindo tecnicamente como ele deve se comportar. A gente precisa ter isso muito bem claro aqui. Tá certo? Legal. Então vamos ver como é que funciona a diferença, né? Vamos supor que eu tenha um latch e um flip-flop de um mesmo tipo. Então, nesse caso aqui, nós vamos usar o latch D e o flip-flop D, que é o latch D colocando um detetor de borda na entrada. Tá certo? Vamos tentar entender o que acontece nessa figurinha. Tá certo? Bom, primeira coisa, né? Em cima, aquela primeira onda ali é um clock, tá certo? E esse latch D aqui é um latch que funciona na subida do clock, tá? Então as coisas, quando a gente falou assim que em um flip-flop as mudanças só acontecem na subida do clock, nós estamos dizendo não pode ter mudança no valor guardado na memória em outro instante. Somente naquele instante é que acontece essa mudança. Tá? Olha a entrada D. Né? Vamos primeiro olhar o caso do latch. Tá certo? No caso do latch, né, tudo que acontecer enquanto o meu clock estiver alto se reflete na saída. Né? Então, olha que interessante. Vocês estão vendo aquele numerinho 1. O numerinho 1 indica o instante em que o clock subiu. Tá? Ou o enable subiu, né? Se for o enable de um latch. Tá certo? Depois de um tempinho, que é o tempo de propagação, seja do latch, seja do flip-flop, o que vai acontecer? Né? Tudo que acontecer na entrada se reflete na saída, deslocado ali de um pequeno atrasinho. Tá certo? Olha o que aconteceu ali. Depois que eu subi o clock, eu mexi no sinal D. Olha o efeito disso na saída do latch, que é o que acontece ali no número 7. Depois de um tempinho, por causa do atraso de propagação, aquela subida que aconteceu na entrada D se reflete na subida do valor que está armazenado dentro do meu latch. Tá certo? É exatamente o que a gente espera de um latch. Mas o que aconteceu no flip-flop? Nada. Olha lá no número 9, o que aconteceu? Nada. O valor que estava lá continuou o mesmo, não houve mudança nenhuma. Tá certo? Por que isso? Porque, como eu falei para vocês, o que acontece no flip-flop? O valor da entrada D, ele é guardado no flip-flop somente no instante da subida do clock. Então, se o valor de D se modificou depois, e depois que o tempo de hold passou, tá certo? A gente está assumindo aqui que essa mudança aconteceu depois que o tempo de hold passou, ela não vai afetar a saída do meu flip-flop, tá certo? Mas ela afetou a saída do meu latch. E vocês observam, né, que aquela modificação aconteceu no meio do período alto lá do meu clock, tá certo? Aí o meu clock baixou, ele voltou para zero. No período zero, vocês podem ver que qualquer mudança que aconteceu na entrada D não vai afetar nem o latch e nem o flip-flop, tá certo? As coisas só vão voltar a acontecer quando o clock subir de novo. Então, olha ali, naquele número 2, tá certo? No número 2, o clock subiu, tá certo? Qual que era o valor da entrada D nesse instante? Era 1. Olha lá.
que vai acontecer? Lá na saída do flip-flop, no instante da subida do clock, eu coloco o valor 1, tá certo? Ali naquele númerozinho 10 que está aqui na figura, tá certo? E enquanto o clock está alto, o que está acontecendo? Né? A entrada D num determinado instante cai, e o resultado, então, é que o meu LET cai também naquele instante. Por quê? Porque ele é sensível a nível. Enquanto o clock está alto, tudo que acontecer naquele período vai se refletir na saída do LED. Tá certo? Vocês percebem, então, que, na verdade, o funcionamento do LED e do flip-flop é completamente diferente. Apesar de ser o mesmo circuito, só com aquele detetor de borda na frente, o resultado final, olha, a forma de onda que acontece no LED ali é completamente diferente da forma de onda que acontece no flip-flop. Então a gente tem que entender, são dois circuitos diferentes. Os dois são memórias, os dois têm um tipo de habilitador. Só que esse habilitador, que é o enable, né, no caso do LED vai ter um efeito, e no caso do flip-flop vai ter um outro efeito. Tá certo? Então é importante a gente entender essa diferença que tem entre os LEDs e os flip-flops. Tá? Porque senão a gente faz uma confusão dos diabos. Ok? Legal. Vamos começar a estudar então os diferentes tipos de flip-flops. Né? Eu já falei para vocês que para cada LED que eu ponha um detector de borda na frente, eu vou gerar um flip-flop. Tá? Então o que é um flip-flop SR? Um flip-flop SR nada mais é do que um LED SR que na entrada dele eu coloquei um detetor de borda e eu gerei esse quadradinho aí que é o meu clock, tá certo? Isso significa que o efeito que ele pode causar é sempre o quê? No instante da subida do clock, tá certo? Então, fora isso, ele funciona como como é que chama? Ele funciona como um LET SR, tá? Então a tabela verdade ali é exatamente, quer dizer, quase parecida com a tabela verdade de um LET SR. A única diferença é que ali naquela entrada clock, ele não tá, a gente não está interessado no valor que está colocado ali, mas sim o quê? No instante da borda de subida. Então, se eu tiver 0 e 0 na borda de subida, o flip-flop SR mantém o estado. Se eu tiver um 0, ele seta 1. Se ele tiver 0, 1, ele seta 0. E se eu tiver 1, 1, vocês lembram, né? O estado 1 é aquele estado anômalo do flip-flop SR, tá certo? Então, eu tenho aquele estado que é ambíguo, né? A gente não quer que ele aconteça, a gente nunca deve utilizar, tá certo? Observe que como esse flip-flop ele só detecta a borda de subida, quando tiver a borda de descida ele não vai fazer nada, como ele ignora o funcionamento da borda de descida. Tá certo? É isso, gente. Estamos aqui com um flip-flop SR. Tá certo? Igualzinho um LET SR, só que as coisas agora só acontecem quando? No instante da borda de subida do clock. Isso, inclusive, nos ajuda, né? Por quê? Vocês lembram que tinha aquele problema que a gente comentou de que poderia ali por um tempinho, tá certo? Muito infinitesimal, a gente ter as entradas 1 em 1. Isso levaria o LET SR a estados anômalos. Quando a gente usa o flip-flop, a gente tem um pouquinho mais de segurança. Por quê? Porque a gente pode garantir que já, né, somente vai ter essa subida do clock quando o sinal já está estável. E aí a gente sabe que ele já está com valor que não é nunca 1. Tá certo? Então aquele problema que existia no LET SR, que poderia levar a um estado indefinido, que a gente não sabe qual que é, no flip-flop SR ele já não acontece. Por quê? Porque a gente consegue prevenir, né, uma entrada dupla ali, na entrada, de maneira ambivalente, por conta aí das coisas só acontecerem no instante da borda de subida do meu clock. Tá certo?
Então é legal. Porque se o LET SR era uma coisa que a gente quase que não podia usar, porque vai que a gente coloca ali um valor 1 e aí ele entra num estado imprevisível, o flip-flop SR é uma coisa que, se a gente quiser, a gente pode usar. Na prática, hoje em dia, dificilmente a gente usa um flip-flop SR, porque nós vamos ver que existem outros flip-flops bem mais interessantes que não justifica a gente usar um flip-flop SR. Mas se a gente quisesse usar, poderia usar. Tá certo? Ele é mais robusto do que o LET SR. O LET SR é que é mais problemático quando acontece aquele estado anômalo, ele, às vezes inadvertidamente. A gente não queria que ele aparecesse, mas ele acaba aparecendo. Tá certo? Legal. Vamos dar uma olhada aqui, né? Só para a gente ver como é que funciona esse flip-flop SR com disparo na borda de subida. Né? Então, observe, eu tenho o meu clock, aquela minha terceira onda, eu tenho uma entrada S, eu tenho uma entrada R. Tá? Então, o que vai acontecer? Olha, as coisas só vão acontecer naqueles instantes que estão ali com linha tracejada. Tá certo? Então, vocês reparem o quê? Que aquela saída Q, por ser um flip-flop, ela só vai ter mudanças sempre naquele ponto tracejado, que é o quê? É o instante que o clock está subindo. Ele não precisa sempre mudar, mas é só naqueles instantes que ele muda. Essa é uma propriedade importante de um flip-flop. Tá? Então vamos tentar entender. No instante do primeiro subida do clock, o que acontece? S é 0, R é 0, o valor da saída era 0 e continua 0, ele se mantém, porque quando S é igual a 0 e R é igual a 0, ele simplesmente se mantém. Aí, em algum instante eu subi o valor de S para cima, tá certo? Não é num instante de uma borda de subida, porque se eu fizesse isso, eu estaria cometendo um erro crasso, como eu falei para vocês. Eu nunca posso mudar uma entrada exatamente no instante da borda ativa do meu flip-flop, tá certo? Mas aqui não está acontecendo isso, né? Então, quando o clock sobe de novo, ele já está com o valor de S em 1 e o valor de R em 0. Né? Se S é 1 e R é 0, o que é? Essa é uma condição de set lá no LET, tá certo? Então ele vai pegar e vai setar o valor da memória em 1, tá certo? Quando a gente tem o terceiro pulso de clock de subida, tá certo? O que vai acontecer? O S vai estar em 0, o R vai estar em 1, isso é uma condição de reset. Então o valor da saída do meu flip-flop vai para 0 naquele instante exatamente. Aí quando ele vai de novo na borda de subida, eu já estou ali com o S em 1 e o R igual a 0, tá certo? Isso é uma condição de set, e ele vai lá então e seta o meu flip-flop para 1 também de novo. Tá certo? E no último pulso de clock, ele simplesmente repete e ele mantém aquele valor. Tá? Deu para vocês seguirem essa forma de onda aqui? Né? Não tem nada de extraordinário. Na verdade, é muito mais fácil a gente entender um diagrama desses de forma de onda quando a gente trabalha com flip-flop, porque a gente simplesmente não precisa olhar o que está acontecendo nos momentos que não são esses tracejados aí, que são os momentos da subida do clock. A gente só precisa olhar o que está acontecendo nesses pontos. Porque nada que acontecer nos elementos intermediários vai afetar o funcionamento do nosso flip-flop. Então é joia. Porque quando a gente tem um circuito com LET, a gente tem que ficar olhando o detalhezinho da onda, o ponto exato onde ele usou para ver o efeito que aquilo causa no circuito. E quando a gente tem um flip-flop, é muito mais fácil. A gente só olha a linha tracejada. Ou, se não tiver, a gente desenha a linha tracejada e fala, é só aqui que eu vou olhar. Então, a análise do funcionamento de um circuito com flip-flops é muito mais fácil do que a análise de um circuito com LEDs, que aí sim a gente teria que olhar os efeitos de cada pequena mudança que acontece dentro do nosso circuito. Tá? Aqui a gente pode imaginar que não tem efeito nenhum. Né? Tudo que acontecer entre uma subida do clock e a outra não tem efeito nenhum. O que importa é o estado em que ele está no instante em que essa subida acontece. A gente só tem que olhar para isso. Facilita muito a nossa vida. Tá certo? Legal.
Da mesma maneira que tem o flip-flop SR com borda de subida, temos o flip-flop SR com borda de descida. Ele é igualzinho, só tem aquela bolinha ali na frente, né? A lei é igualzinha, a única diferença é que agora ó, o clock não está mais acionando na borda de subida, ele está com a flechinha para baixo, indicando que ele atua na borda de descida, tá certo? E aqui a gente tem uma representação de um flip-flop SR, né? Esse aqui, no caso, ele vale para os dois, né? O detetor de borda pode ser um de borda de subida ou de borda de descida, aqui não está claro para a gente para saber que tipo que é. Mas é só para a gente ver o quê? Que na verdade é exatamente aquilo que eu falei. A gente simplesmente coloca aquele circuitinho de detetor de borda na entrada do enable do meu flip-flop e pronto, né? Ele vai funcionar, tá certo? Só para lembrar que esse exemplo aqui é o exemplo de um LET com enable, tá? Então esse circuito direcionador de pulsos é aquele circuito que garante que os valores de set e reset só são colocados ali na entrada do verdadeiro flip-flop SR, que são aquelas duas portas que não é um NOR, né? O nome dela é um NOR com uma entrada negada, tá certo? Não é um NOR, é um OR com a entrada negada. E aí ele vai funcionar como um flip-flop SR, tá certo? Então só para vocês terem uma ideia de como é que é o circuitinho aqui, tá? Um outro tipo de flip-flop, que a gente não vai entrar em muitos detalhes, nós vamos só colocar a especificação dele aqui, vocês vão entender por quê, né? É o flip-flop tipo T, ou flip-flop T. Tá? Esse T vem do inglês toggle, né? Ou se a gente quiser em português de transição. Tá certo? O que é um flip-flop do tipo T? Né? O flip-flop do tipo T, ao contrário de copiar a entrada, né, o dado na saída, que é o que o flip-flop D faz, que a gente já vai chegar nele daqui a pouquinho, ele faz o quê? Quando o T for igual a zero, ele mantém a saída, tá certo? E quando o T for igual a 1, ele inverte a saída. Ele faz o toggle do valor do flip-flop, tá certo? Então é só uma maneira diferente da gente setar o valor que tem dentro da nossa memória, né? No caso do SR, a gente tem que usar aquelas duas entradas, né? A entrada S e a entrada R, para a gente poder colocar alguma coisa ali dentro. No caso do toggle, a gente vai reaproveitar o próprio valor que está lá, mandando ele inverter, independente do que tem ali dentro. Tá certo? Então é interessante, né? Esse flip-flop toggle, ele pode ter utilidades aí que a gente nesse momento a gente ainda não tem ideia, mas ele pode ser bastante interessante, tá certo? Então o flip-flop toggle, ele no livro lá do Tossi, ele nem fala do flip-flop T, mas é importante falar do flip-flop T, então por isso que eu trouxe ele aqui para vocês ficarem cientes, né, da existência do flip-flop T e do que faz o flip-flop T, tá certo? Legal. Então, o flip-flop T é isso, tá certo? Não tem grandes novidades, tá certo? Aí nós vamos falar de um novo tipo de flip-flop. Existe um LET também chamado JK, nós não falamos dele na aula passada, porque o flip-flop JK é que é mais interessante, tá certo? E a ideia do flip-flop JK é uma ideia fantástica, tá certo? O flip-flop JK, inclusive, é o que nós chamamos aí do canivete suíço dos flip-flops, tá? Porque você pode instrumentar a entrada de um flip-flop JK e transformar ele em vários outros tipos de flip-flop, tá? Ou seja, dependendo de como você usa as entradas dele, ele pode funcionar como flip-flop SR, ele pode funcionar como flip-flop D e ele pode funcionar como flip-flop T. Por isso que a gente chama ele de canivete suíço. Basta a gente fazer umas conexões diferentes nas entradas que a gente vai gerar esses outros tipos de flip-flops a partir de um flip-flop JK. Então, assim, a melhor coisa que você pode ter no bolso, tá?
E é por isso que os flip-flop JK são muito úteis e são muito explorados, tá certo? Como é que funciona o flip-flop JK? Vocês lembram que o flip-flop SR, ele tinha aquele problema daquele estado, quando a gente seta 1 em 1, ele entra naquele estado anômalo, tá certo? E a questão aqui é, e se a gente conseguisse fazer um flip-flop que fosse igualzinho ao SR, mas que a gente aproveitasse aquele estado que seria um estado anômalo para fazer algo a mais? A gente vai descobrir que é exatamente isso que o flip-flop JK faz. Então a invenção do flip-flop JK é genial, tá certo? Como que ele funciona? Ele vai, em princípio, operar como o flip-flop SR, que é o set reset, tá certo? O J é equivalente ao S e o K é equivalente ao R, tá certo? A diferença entre eles é que quando o J e o K são ambos altos, ele vira um flip-flop T. Ele vai comutar, né? A saída é alternada para o estado oposto. Então ele vai funcionar como se fosse um flip-flop T. Não é genial isso, gente? Né? O gatilho do clock, da mesma maneira que nos outros, eu posso ter versões em que o clock é da borda de subida, posso ter versões em que o clock é da borda de descida. Tanto faz, tá certo? Então o flip-flop JK, ele é genial, porque ele é muito mais versátil do que o flip-flop SR, uma vez que ele não tem aquele estado ambíguo, né? E é capaz de fazer tudo que o flip-flop SR e ainda operar naquele modo de alternância, que é o que o flip-flop T faz, tá certo? Então é como eu falei para vocês, o flip-flop JK, ele é o canivete suíço dos flip-flops. Ele pode se transformar e ser programado para poder funcionar como SR, como D ou como T, tá certo? Vamos ver aqui. Como é que é a tabela verdade do flip-flop JK? Ela é igualzinha, tá certo? Ao flip-flop SR, a não ser por aquela última linha ali, que é quando o J é 1 e K é 1. Nesse caso, ao invés da gente ter aquele estado ambíguo, né, a gente tem o quê? A gente tem o efeito de comutação, tá certo? Então, se em 0 e 0 a entrada, o estado permanece o mesmo, com 1 e 1 o estado faz o quê? Ele inverte, ele comuta. Tá certo? E nós vamos ver que o flip-flop JK sensível à borda de descida é igualzinho, a única diferença é que ele faz isso no instante da borda de descida e não no instante da borda de subida. Mas a tabela verdade ali é exatamente a mesma. Tá certo? Então, meus caros, este é o famoso flip-flop JK, ao canivete suíço dos flip-flops. Tá certo? Vamos ver aqui algumas formas de onda para a gente ver o que está acontecendo. Tá certo? Olha. De novo, né, como é um flip-flop, a gente só precisa olhar os instantes em que o clock está alto. Tá certo? E é importante a gente perceber aqui pelo nosso desenho que dessas duas entradas J e K, nós nunca vamos ter o quê? Uma mudança de valor exatamente no mesmo instante da subida do clock. Aliás, gente, isso é uma coisa que é interessante, porque nos exercícios que vão aparecer para vocês agora, envolvendo o flip-flop JK, nós vamos ter, por exemplo, assim, indique se a entrada do circuito está adequada para o funcionamento dos flip-flops. E uma das coisas que vocês vão ter que procurar na forma de onda é exatamente se acontece esse problema dele estar se modificando a entrada ao mesmo tempo que se modifica a saída, porque isso pode indicar que ele está violando o tempo de setup ou o tempo de hold e o flip-flop não vai funcionar, tá certo? Mas aqui não acontece isso, vocês reparam, todas aquelas linhas tracejadas, elas sempre estão num ponto onde o sinal está estável, tá certo? Então vamos entender, né? No começo, J e K estão ambos em 0, tá certo? O clock está em 0 e o estado armazenado está em 1, tá ok? Aí,
No primeiro pulso de clock, o que vai acontecer? Aquela primeira linha tracejada. O J está com valor 0 e o K está com valor 1. Tá certo? Isso, se vocês se lembram, faz com que ele opere como um flip-flop SR, que quando temos 0 e 1 é o que é? Uma operação de reset. Então a saída vai a 0. Repare ali na saída Q, a saída Q vai a 0. Quando que a saída pode mudar de novo? Só vai mudar de novo num outro instante de subida de clock. Então vamos para o segundo pulso de subida. Né? Nesse segundo pulso, qual que é o valor de J? 1. Valor de K? 1. O que acontece quando eu tenho J1 e K1? Se fosse um SR, já estaria em um estado anômalo. Aqui não. Né? Aqui o que vai acontecer? Ele vai funcionar como toggle. Então ele vai fazer o quê? Ele vai inverter. Estava em 0, ele foi para 1. Então ele inverteu o valor, por quê? Porque J e K estavam em 1. Terceiro pulso de clock. J0, K0. Não altera, o estado permanece. Quarto pulso de clock. J1, K0. Significa o quê? 1. Ela já estava 1, também nada acontece. Quinto pulso de clock. Tá certo? J1, K1. O que é isso? Inversor. Ele vai inverter. Então ele estava 1, ele vai para 0, ele comuta. Tá certo? E depois, no último pulso de clock, de novo, né? Tá 1 e 1, comuta de novo, então ele vai lá e comuta de novo. Tá certo? Vocês percebem como o flip-flop JK é versátil? Eu tanto posso setar, quanto resetar, quanto inverter. Então essa possibilidade de eu inverter com esses valores J1 e K1 é um negócio fantástico. A gente pode fazer comportamentos muito legais com o flip-flop JK. Por isso que eu falei para vocês que quase ninguém mais usa o flip-flop SR. O flip-flop SR ele é interessante para a gente do ponto de vista histórico, para a gente saber, porque foi o primeiro que surgiu, né? O LET SR foi o primeiro LET que surgiu, mas de fato, no dia a dia, ninguém usa flip-flop SR. A gente vai usar, quando a gente quiser usar um SR, a gente usa o JK, que além de tudo é muito mais vantajoso do que o SR. Não tem estado anômalo, ainda me dá de lambuja essa possibilidade de fazer a inversão. Tá certo? Então, aqui é um exemplo de uma implementação do flip-flop SR. Né? Se vocês forem ver, do SR não, do JK. Se vocês forem ver, esse LET JK que está sendo alimentado pelo detetor de borda, ele é muito parecido com o LET SR. A única diferença é aquela realimentação que entrou ali por cima, ali, tá certo? É isso que causa a diferença, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia também, né? Tem o detetor de borda alimenta o enable, e do lado direito o que eu tenho é ali um LET JK, tá certo? Legal. Aí nós temos o flip-flop D, tá certo? O flip-flop D, gente, é o mais importante de todos. E vou ser bem honesto com vocês. Na prática, em 90% das vezes, o que a gente vai querer e o que a gente vai usar é um flip-flop D. Né? O flip-flop D nada mais é o que? É um detetor de borda colocado na frente de um LET D. Tá? A saída, então, muda para o valor de entrada, tanto no gatilho positivo quanto no negativo do relógio. Então, assim, é aquela ideia básica que nós temos de uma memória. O valor que eu quero armazenar na memória é o valor que está em D. Eu não preciso usar aquele negócio, não, se eu quiser setar 0, eu tenho que colocar 0 e 1, se eu quiser setar 1, eu tenho que colocar 1 e 0, não tem nada disso. Eu pego o valor que eu quero armazenar na memória, coloco na entrada D, a hora que vem o pulso do clock, puff, ele armazena esse valor no flip-flop. Certo? Simples assim. Tá? A gente pode implementar um flip-flop D usando um flip-flop JK e ligando a entrada J com a entrada K usando um inversor.
Então eu uso a mesma entrada D, aquela entrada entra direto no J, aí eu pego um NOT e coloco na entrada K. E aí eu transformo um flip-flop JK num flip-flop D, tá certo? E o flip-flop D, como eu falei para vocês, ele é extremamente útil para transferência de dados em paralelo, porque se eu colocar vários flip-flop Ds, todos eles acionados pelo mesmo clock, o que eu fiz ali? Eu criei uma pequena instância de memória, né? Um flip-flop sozinho não é muita coisa, porque a gente só consegue armazenar um bit. Mas se eu tiver 8 flip-flops e eu colocar o mesmo clock em todos eles, o que é o resultado? Eu sou capaz de armazenar um número de 8 bits. Então aí eu tenho de fato a nossa primeira memória interessante, que é usando o flip-flop D. Tá certo? A nomenclatura é exatamente a mesma, né? Aquele chanfro ali para indicar a entrada que é clock. Quando não tem bolinha é borda de subida, quando tem bolinha é borda de descida. É a mesma coisa que a gente viu lá para o flip-flop SR. Não tem nada de extraordinário aqui. Tá certo? A gente pode dar uma olhada, a tabela verdade também é muito mais simples, né? Quando eu tenho 0 e o pulso de clock, ele guarda 0. Quando eu tenho 1 e o pulso de clock, eu guardo 1. Simples assim, tá certo? Se a gente quiser, a gente pode então olhar aqui, né, o circuitinho, vai ser aquela mesma coisa. Vamos olhar só para os pulsos nos instantes onde tem subida do clock, os instantes A, B, C, D, E, F e G, tá certo? No instante A, no instante A, tá certo? Originalmente o Q estava com o valor 1, tinha 0 na entrada, ele fez o quê? Ele armazenou 0 na saída. No instante B, tinha 1 na entrada, ele setou 1 na saída. No instante C, tinha 0 na entrada, ele colocou 0 na saída. No instante D, tinha 1 na entrada, ele colocou 1 na saída. No instante E, tinha 1 na entrada, o 1 continuou na saída. No instante F, tinha 0 na entrada, ele colocou 0. No instante G, tinha 0, ele manteve o 0. Simples assim. Tá certo? O flip-flop D é fantástico. É a base para o funcionamento de um computador. Tá certo? Vocês quase que não precisam de outro flip-flop, só o flip-flop D. Como eu falei, ele é o mais utilizado de todos eles. Tá certo? Aqui aquilo que eu falei para vocês, né? Como é que a gente constrói um flip-flop D? A gente pega um flip-flop JK, né? O clock a gente entra no clock do JK, aquela entrada D, ela alimenta J, eu faço uma derivação, coloco um inversor e alimento a entrada K, tá certo? Então isso é equivalente, né? Eu transformo, na verdade, um flip-flop JK num flip-flop D, tá certo? Inclusive, vocês podem esperar que vários dos exercícios que a gente vai passar para vocês vão ser assim. Como é que eu transformo um flip-flop D num flip-flop T? Como é que eu transformo um flip-flop JK num flip-flop não sei o quê? Como é que eu transformo um flip-flop SR E aí é assim que nós vamos ter várias questões para vocês estudarem, já vão pensando nisso, porque nós vamos ter. E talvez o mais complicado aí é como é que a gente faz o flip-flop T. Né? A gente pode usar ali no caso do JK é fácil, né? Basta a gente setar 1 e 1 em J e K, tá certo? E usar só o clock, cada pulso de clock ele vai invertendo, tá certo? Mas, se eu quiser, implementar, por exemplo, um flip-flop T a partir de um flip-flop D? Pensem, tá certo? Nós vamos pedir um exercício depois para vocês fazerem isso. Com certeza, talvez vai cair no testinho, não sei, pode ser que sim. Fica aqui a dica para vocês. Pensem nisso, porque pode acontecer. Tá certo? Como eu comentei também, né, uma utilidade muito interessante dos flip-flops D é eles poderem fazer transferência paralela de dados. Né? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho 3 flip-flops D, tá certo? Que estão sendo alimentados aí por um circuito lógico combinacional qualquer, com as saídas XYZ, que entram nas entradas do flip-flop. Quando o pulso de clock chega, ele vai lá
e ele armazena o valor dessa entrada do circuito lógico dentro do flip-flop. Certo? Como os flip-flops têm aquela bolinha na frente, ele está fazendo isso na borda de descida do clock, não na borda de subida. Certo? Mas é só para vocês visualizarem. Eu já tinha falado sobre esse circuitinho aí, mas às vezes a gente põe uma visualização que ajuda vocês a entender um pouco. Tá? E aí, gente, isso vale então, né? Vocês percebem que temos vários tipos de flip-flop, né? O flip-flop SR, que é o antigão, que ninguém mais usa, tá certo? O flip-flop T, que é o toggle, que é interessante, o JK, que é o canivete suíço, que faz tudo, e o flip-flop D, que é o flip-flop que a gente usa na grande maioria dos casos, tá certo? E esses sempre, eles vão armazenar alguma coisa no instante que a gente tem a borda ativa do clock. Tá? Mas aí alguém falou assim, mas podíamos melhorar um pouco isso daí. E esse problema que a gente vai mostrar aqui é um problema bem comum. Quando vocês forem para o laboratório implementar flip-flop, vocês vão ver aqui por que ele é comum. Tá certo? Porque, veja, se a gente armazenar coisas só no instante da borda de subida, às vezes isso cria dificuldades para a gente. Tá? Por quê? Vamos dar um exemplo. Eu tenho um circuito todo complexo que está guardando um monte de estados ali, em cada flip-flop está com um negócio. E aí eu estou testando esse meu circuito. Aí, de repente, no meio do teste, eu descubro que não deu certo. Eu quero voltar para as condições iniciais. Por exemplo, tudo zerado. Vocês percebem como é complicado? Eu vou ter que colocar o valor zero na entrada de cada um dos flip-flops, se for um flip-flop D, ou os valores corretos, se for um JK ou um SR, e vou ter que acionar o clock. Não tem um jeito mais fácil, professor, da gente zerar tudo ou colocar tudo em um? Tem. E isso é o que a gente chama de entradas assíncronas. Eu falei para vocês que em um flip-flop tudo acontece somente nos instantes da borda ativa do clock, tá certo? Seja ela de subida ou de descida. Mas não é isso que acontece com essas duas entradas que a gente chama de preset e clear. Tá? O preset e o clear foram inventados exatamente para essa situação que eu comentei com vocês. Eu quero zerar o meu circuito, o funcionamento do meu circuito. Eu tenho uma máquina com vários estados, eu quero voltar para um estado inicial. Como que eu faço isso facilmente? Usando o preset e o clear. Tá? Por que eles são assíncronos? Porque eles não dependem do clock. No instante em que eu coloco aquele valor, ele vai lá e coloca o valor que a gente quer. Tá certo? Então vejam, né? Quando o preset e o clear estão em um, os dois, ele funciona como um flip-flop normal. Tá certo? Ele só vai ter um comportamento diferenciado quando o preset e o clear forem diferentes de 1 em 1. Ele pode ser 1, 0, pode ser 0, 1 ou pode ser 0, 0. Tá certo? O 0, 0 é inválido, ele é equivalente àquele estado anômalo lá como é que chama? Ele é equivalente àquele estado anômalo do flip-flop SR. Tá certo? Na prática, a gente vai usar ou 1 e 0, ou 0 e 1. Eu vou usar 1 no preset e 0 no clear quando eu quiser setar o valor 0 na saída do meu flip-flop. E eu vou usar 0 e 1 quando eu quiser setar o valor 1, que é o que a gente chama de preset. Tá? Então, se eu quero setar em 1, eu vou usar um preset e vai ser o quê? Com 0 e 1. E se eu quiser um clear, eu vou usar 1 e 0. Tá certo? Então, é para isso que serve. Tá? Normalmente, o preset e o clear são um pulso. A gente vai lá, gera um pulso e depois volta para aquela condição 1 e 1 para ele continuar operando como flip-flop.
Por quê? Porque momentaneamente, enquanto eu tenho lá ele como preset e clear, ele está funcionando mais ou menos como um latch, tá certo? E a gente está forçando um valor instantaneamente, independente do pulso do clock, tá certo? Deu para entender, gente? Vocês vão ver que esse preset clear ele é muito útil para a gente, principalmente nessas situações em que a gente quer zerar o nosso e começar o circuito de uma condição inicial igual. Aí você coloca todos os botões de preset clear de todos os flip-flops numa única chave, você usa aquela chave para poder colocar todos os flip-flops simultaneamente num valor conhecido. Tá certo? Então, para isso que a gente usa essas entradas assíncronas, né, que são o preset e o clear. Tem algumas diferenças, tá, gente? Isso pode ser um pouco confuso, vocês vão ter que pegar sempre o datasheet do componente para ver como é que ele funciona. Às vezes eles usam um nome diferente, não é preset clear, às vezes tem uns nomes diferentes, mas é importante a gente entender qual que é a função do preset e o clear, e não confundir o preset e o clear com um flip-flop set reset. Ele é parecido, mas não é a mesma coisa. Tá bom? Aqui nós temos um exemplo do funcionamento do preset e do clear, né? Vocês podem perceber que quando a gente usa preset e clear, o estudo das ondas já começa a ficar um pouco mais complexo. Por quê? Porque nem tudo acontece na borda do clock, tá certo? Então, nesse exemplo aqui, nós vamos ter ali aqueles exemplos A, B, C, D, E, F e G, né? O A, o que vai acontecer? Como o preset e o clear eles estão ambos com um valor, como é que chama? Ambos com o valor 1, ele está funcionando como um flip-flop normal, tá certo? Aí o que acontece? Ele também está funcionando na borda de descida, porque vocês sabem que tem aquela bolinha, tá certo? Então, na borda de descida do clock, como o J e o K estão em 1, ele vai sempre funcionar como um flip-flop T, ele vai sempre inverter o valor da saída. Toda vez que ele for executar qualquer coisa, ele vai inverter o valor da saída, tá certo? A não ser no caso do preset ou clear, que ele vai forçar um valor específico, tá? Mas então vamos ver lá no ponto A, quando o clock desce pela primeira vez, J e K está 1, ele estava com o valor Q, que era 1, ele pega e inverte para 0, tá certo? Aí começa a complicação. Eu joguei ali um preset, tá certo? Aí eu coloquei ali o preset em 0, tá? E o clear estava em 1, tá certo? Então, isso vai causar uma mudança que vai ser setar ele em 1. Ele vai lá e seta o valor em 1, tá certo? No instante C, preset e clear não estão mais atuando, ele vai continuar funcionando como um flip-flop. Então, no segundo do segundo a borda do clock, ele vai inverter, tá certo? Na terceira borda do clock, ele também vai inverter. Aí, de novo, eu faço uma mudança agora no clear, tá certo? Então, se com o preset 0 e clear 1 ele foi para 1, com o preset 1 e o clear 0, agora ele vai para 0, tá certo? Então, ele setou ali o valor 0, tá? E aí no último pico de clock, de novo tá 1 e 1, aí ele pega e inverte simplesmente, tá certo? Então é assim que funciona o preset e o clear. Depois vocês olhem essa onda com calma, peguem os slides lá e estudem ela com calma, tá certo? Muito bem. Para a gente finalizar então a nossa aula, vamos falar um pouquinho de alguns elementos importantes da temporização em flip-flops. Nós já vimos que nós temos o flip-flop SR, o flip-flop JK, o flip-flop D e o flip-flop T, tá certo? Todos eles estão sujeitos a esses tempos aqui, tá? Normalmente, quando um fabricante produz um circuito integrado, né, com flip-flop,
ele define, ele arbitra esses valores que a gente é obrigado a seguir se a gente quiser que o flip-flop funcione adequadamente, tá certo? Então, dentre os parâmetros que são designados pelo fabricante, nós temos o tempo de transição do clock, né, o tempo o tempo máximo, né, que essa transição ela deve acontecer, é o tempo para subida ou para descida do clock. Nós temos aquele tempo de setup, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, é o tempo que o sinal deve estar estável antes que venha o clock. O tempo do hold, que é o tempo que o sinal deve permanecer estável depois da transição do clock. Os atrasos de propagação, né, são o tempo para que depois que o clock subiu, o efeito dele aconteça na saída do flip-flop, né? E nós vamos ver que esse tempo está definido de modo diferente, se ele está mudando do valor alto para o valor baixo ou do valor baixo para o valor alto. Tá? Então, se ele está mudando do baixo para o alto, é o TPLH, né? É o tempo de propagação de low para high. E do alto para baixo é o TPHL, que pode ser diferente. Ele pode até ser igual, mas ele pode ser diferente. Tá? Isso depende muito da eletrônica que está por trás do circuito. Temos o tempo de duração ou largura do pulso, é o tempo mínimo de duração do clock em alto e baixo, né, que é o TW, o tempo width, né? E a frequência máxima do clock, que é a mais alta frequência de clock que mantém um disparo confiável, tá certo? Que está ligado, obviamente, com esse tempo de duração do pulso, tá? É aquela ideia da frequência e do período, tá, ok? Eu posso definir o período, automaticamente eu estou definindo a frequência. Eu posso definir a frequência, automaticamente eu estou definindo o período, tá, ok? Primeiro, aqueles tempos que a gente gente viu isso aqui no finalzinho da aula passada, né, o tempo de subida e de descida. A gente contabiliza esse tempo a partir quando a gente está a 10% do sinal até 90%, aquele tempo é o tempo de subida. Mesma coisa na descida, né, de 90% para 10%, a gente pega ali o tempo de fall, que é o tempo de descida, tá certo? O tempo de setup é aquele tempo que o sinal precisa estar estável, tá certo? Para que o pico do clock possa acontecer, tá certo? É o menor tempo que você pode fazer ele estar estável. Okay? Então, olhem aqui. A gente mede como isso? Imaginando que essa onda ela é uma onda que vai ter um tempo, ela não é imediata a subida, né? A gente sempre vai pegar ali um instante com 50% da onda, nos dois casos, né? O antes e o depois, e aquele TS ali é o tempo de setup, tá certo? Então observe, a entrada do flip-flop precisa acontecer a mudança TS antes do início da subida do clock, tá certo? Porque senão a gente pode ter problemas no funcionamento do flip-flop. E da mesma maneira o tempo de hold, tá certo? Ou seja, a entrada do flip-flop tem que permanecer estável, não pode se alterar até esse TH, que é o tempo de hold, tá? Então, eu tenho que manter o sinal estável, ele tem que estar estável antes e tem que estar estável depois, para garantir que na transição o flip-flop possa ser detectado, né, aquele ponto, e ele possa, não pode variar, né, ele tem que estar estável o sinal na entrada do meu flip-flop nesse intervalo. Né. Talvez agora aqui com essas duas figurinhas fique mais claro para vocês por que aquele picozinho pequenininho não acaba implicando num efeito de latch. A gente tem essa garantia de estabilidade dada pelo tempo de setup e pelo tempo de hold, tá certo? Temos aqui também o atraso de propagação, não é? Então, observem, né? O clock subiu, depois da subida do clock, a subida, né? Se for uma subida na saída, é o valor TPLH, né? Se for uma descida, aí nós vamos observar o TPHL. Tá? Normalmente esses tempos são muito parecidos também, né? Não é comum que eles sejam muito diferentes.
tá certo? A gente pega sempre o pior caso, né? A gente vai imaginar que a propagação vai ser sempre no pior caso, mas é importante a gente saber que ela pode ser diferente, tá? Percebam, gente, todos esses detalhezinhos são ótimos para a gente fazer umas perguntinhas bem legais nos testinhos, tá certo? O tempo de duração é o tempo que o meu pulso, né, o meu clock, né, ele fica alto ou baixo, tá certo? Normalmente ele é igual, né, se eu usar uma onda quadrada, mas ele pode ser diferente. Então eu vou ter o TWH, que é o tempo que ele fica alto, e o TWL, que é o tempo que ele fica baixo, né? Tipicamente TWL é igual a TWH, tá certo? Mas ele pode também ser diferente, e aí isso vai dizer para a gente qual que é o clock mais rápido que a gente pode fazer para poder garantir que ele funcione. Se eu tiver tempos menores de W, esse clock não vai funcionar com esse flip-flop, ele vai estar rápido demais. Tá? Então é outro ponto importante para vocês pensarem aí o que significa, qual que é o significado desse TW, tá certo? Ele é o menor tempo que o meu clock tem que ter, ou para a parte alta ou para a parte baixa. Tá? No caso da figurinha da direita, é a mesma coisa, só que para o preset e para o clear. Alguns circuitos definem esse tempo de maneira diferente no caso do preset e do clear. Mas é basicamente a mesma coisa. Tá? Para ele funcionar, para que um pulso de preset ou de clear funcione, ele tem que ter pelo menos TWL, tá certo? Para poder funcionar. Tá? E aqui a gente tem alguns exemplos, só para vocês terem uma ideia, né, dos valores típicos que a gente tem, pelo menos nesses nossos circuitos integrados. Aqui temos alguns exemplos, né, o 7474, o 74LS112, o 74C74, e aí tem o tipo, né, um é o padrão, o outro é um TTL Shot, o outro é um CMOS de porta metálica, o outro é um CMOS de alta velocidade. São diferentes tecnologias que vão impactar em diferentes tempos, né. Então vocês veem ali que tipicamente um circuito TTL vai ter ali um tempo de propagação da ordem de 40 nanosegundos, né? Já um chip CMOS vai ter da ordem de 200 nanosegundos. Então você percebe que o TTL é mais rápido, né? Ele permite, ele tem uma propagação mais rápida do que o CMOS. Então nós temos que pensar na ordem de grandeza das frequências de clock que a gente está trabalhando. Tá certo? Então imaginem que podem cair questões, né? Quantas vezes mais rápida como é que chama? Um 7474 pode ser em comparação com um 74C74, tá certo? Como um é 40 e o outro como é que chama? Como um é 40 e o outro é 225, dá para a gente ter uma ideia de qual mais rápido que ele pode ser. Tá certo? A gente pode fornecer essa tabela e pedir para vocês dizerem quem que é mais rápido, quantas vezes mais rápido e assim por diante. Tá? São também questões interessantes que a gente pode estar passando para vocês. Tá certo? Bom, gente, por hoje é basicamente o que eu tinha planejado para passar para vocês. Vocês agora já sabem o que é um flip-flop, já sabem que os flip-flops são feitos a partir de LEDs com aquele circuitinho de detecção de borda, não é? E que eles só funcionam no instante da borda ativa, seja a borda de subida ou seja a borda de descida. Aprenderam também que nós temos vários tipos de flip-flops, o flip-flop SR, o flip-flop JK, o flip-flop D, o flip-flop T, e aí todos eles têm um latch equivalente também, tá certo? E a gente pode estar operando eles, mas sabendo que o latch se comporta diferente do flip-flop. Enquanto o latch ele funciona sensível a nível, o flip-flop vai ser sensível à borda, tá certo? Então, percebam que vocês já agora estão com o arsenal de elementos e circuitos lógicos bem mais poderosos para a gente começar a fazer circuitos cada vez mais interessantes. Tá certo? Bom, gente, basicamente então era isso que a gente tinha planejado
para a aula de hoje. Eu espero que tenha sido uma aula interessante. A gente falou várias coisas aqui que são muito importantes, tá certo? Não deixem de fazer os exercícios que a gente está disponibilizando lá para vocês, porque na hora que vocês fazem os exercícios é que vocês efetivamente consolidam o conhecimento que vocês obtiveram aqui na nossa videoaula, tá certo? Não é só assistindo a videoaula que vocês vão aprender, vocês precisam consolidar esse conhecimento fazendo os exercícios, tá certo? De qualquer forma, façam esses exercícios e eu encontro vocês, então, na nossa próxima aula. Até mais.